Prazer, pessoal. Boa noite. A gente está fazendo a transmissão de 2 locais, que é o Instagram, aqui, Reiki Veterinário, com o Dani Pérez, e no YouTube do Instituto Equilíbrio. Eu sou Ricardo Garé, eu sou veterinário, me formei em 2003 e fiz um caminho de trabalho com terapias integrativas, a gente chama de terapias holísticas também, né? Dependendo da abordagem. A partir de um momento de, na faculdade, não se encaixar muito com o pensamento acadêmico da época, me formei em 2002, não tinha uma abordagem das terapias integrativas, e a primeira técnica que eu encontro, eu li quando eu era pré-adolescente, um livro de Reiki, fiquei maravilhado, e aí 1 ano depois de formado eu encontro um curso de Reiki, faço, e me identifico com esse tipo de filosofia, né? Percebo, é assim que funciona. Não tinha, né, Dani, Reiki para os animais não humanos, nem se falava nisso, era Reiki, pronto, né, dos humanos. E aí a gente começa a destinar, falar, poxa, se é assim que funciona um equilíbrio e um desequilíbrio, né, um processo de cura, que a gente às vezes chama de doença, patogenia, nos humanos, por que seria diferente nas outras espécies que não seja humano, né? E aí eu decido levar essa técnica para trabalhar com os cães, gatos e outras espécies em geral. E eu lembro que... Eu não lembro que ano que foi aquele congresso, mas... Esse congresso foi quando eu conheci o Dani. Foi quando a gente se conheceu, se eu não me engano, foi 9 ou 10 anos ano passado, atrás. 10 anos. Eu acho que foi 10 anos, porque foi a segunda vez que eu estive aqui no Brasil. Estava dando aquela palestra sobre evidências científicas do Reiki. Foi num congresso de medicina veterinária, e até então eu só conhecia praticamente eu como veterinário com Reiki, né? E aí no congresso foi quando eu conheci o Dani, e aí eu falei, poxa, tem mais pessoas fazendo isso aqui, que maravilhoso, né? Não estou sozinho na época. Foi no 2012, diz Daniela Legoi. 2012. 2012. 8 anos. 8 anos. Por isso eu falei, tá em promedio 9 anos. Foi o que foi assim. Ricardo, quais são indicações de Reiki para animais não humanos? As indicações, assim, virtualmente servem para qualquer situação, né? Desde que a gente entenda o que é um processo de cura. Porque muitas vezes o processo de cura não é exatamente o físico, e a gente precisa conversar com o tutor, porque às vezes a cura, eu entendo que o tutor queira que seja o físico, mas muitas vezes é mental, é emocional, é espiritual, né? E o físico a gente vai ajudar, e muitas vezes tem uma resolução física. Mas pensando no que se tem de pesquisas do Reiki, o Reiki vai ajudar muito a melhorar o sistema imunológico. Então, melhorar o sistema imunológico já serve para praticamente tudo, né? Com pesquisas comprovadas, né? Com sistema imunológico. Tem um outro pesquisador, que é outro Ricardo Monesi, que fez o mestrado na USP, depois foi para a Unifesp, faz o pós-doutorado dele lá. Então, ele tem várias pesquisas com sistema imunológico. Tem muita pesquisa com cicatrização, acelera a cicatrização. Então, pós-cirúrgico, perfeito para melhorar essa cicatrização. Eu tenho vários casos de Reiki em cicatrização, complicação, deu infecção, e em poucos dias aquilo cicatriza, né? Resolve rápido. Aqui temos... Desculpa, Ricardo. Aqui temos uma pergunta que nos diz que se o Reiki serve para doenças autoimunes. Eu entendo que serve, mas a gente tem que ver tudo um contexto, porque aquele ser que a gente está fazendo Reiki, ele é um ser complexo, e isso envolve o ambiente que ele está inserido. Então vai envolver a alimentação dele também, né? Lá no Instituto Equilíbrio, vocês trabalham com a medicina chinesa, então tem a parte alimentar também, às vezes a alimentação está desequilibrada, vai envolver essa relação com o tutor, vai envolver a atenção que esse ser recebe, esse cachorro, esse gato recebe, vai envolver os medos que ele tem. Então, muitas vezes, uma doença autoimune tem esse fundo emocional e mental nos medos, e
a gente precisa inserir a questão dessa consciência espiritual. Tem uma consciência que está se expressando como cachorro ou gato lá. Então, é um ser bem complexo. Então, eu entendo que pode ter uma resolução 100% ou quase 100%, ou pode estabilizar e os altos e baixos serem mais estáveis. E aí entra como um paliativo. Isso eu entendo que funciona e eu tenho casos que funcionam muito bem nesse sentido, né? Tem menos crises, por exemplo. Entendi. Ricardo, temos uma pergunta de Ana. Ana nos pergunta de Reiki à distância. O que é Reiki à distância? O que é Reiki à distância? É o mesmo Reiki que a gente faz, só que ele é à distância com a mesma eficácia, com o mesmo objetivo. Meus atendimentos que eu faço são à distância. Eu parei de fazer presencial há muito tempo, então são à distância. As pessoas, a maior parte dos meus clientes não são da cidade que eu moro, em São Paulo, ou são de outros países. O Reiki à distância é uma técnica que a gente aprende no Reiki nível 2, né? O Dani também dá cursos. E a gente vai aprender essa técnica para enviar um Reiki. O à distância pode ser o meu vizinho, mas o à distância pode ser o Japão. A gente vai pensar no extremo oposto, com a mesma eficácia, no mesmo momento, como se fosse um Reiki ao vivo, ou programado para receber depois. Então, e no Reiki à distância a gente parte hoje, na época o Sui não sabia explicar como funcionava, ele tem uma entrevista, a única entrevista dele para um jornalista, que ele fala, eu não sei como explicar, eu só sei que funciona. E hoje a gente tem a física quântica para explicar o mecanismo, a mecânica quântica, e dentro da física quântica tem um princípio muito importante que chama não localidade. A não localidade, que eles replicam várias vezes esse experimento, é quando eles pegam 2 elétrons e eles estimulam um elétron a girar, a ter um spin, e a quilômetro de distância o outro elétron que estava ligado, porque eles foram entre aspas produzidos ao mesmo tempo, eles estão sempre, que chama entrelaçado, né? Eles estão sempre ligados. Quando um é estimulado, o outro é estimulado a distância de quilômetros mais rápido que a velocidade da luz. Então, nada no mundo físico pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Então, se é mais rápido que a velocidade da luz, ele vai além do tempo e espaço. Então, fala que é uma comunicação não local e instantânea. E tem um outro princípio da física quântica que chama não continuidade. Tem a continuidade, por exemplo, uma resposta inflamatória. Eu sofri uma agressão, e tem uma resposta de 5 dias, 7 dias, até 14 dias. Mas tem um princípio que é não continuidade, que é instantâneo, aquilo. Então, o Reiki à distância, ele entra dentro dessa explicação da não localidade, 2 pontos se conectam ao mesmo tempo e não tem uma continuidade. O Reiki acontece no mesmo momento, tá? Hoje a gente consegue explicar, e tem pesquisas. Tem uma pesquisa, Dani, que é muito legal, que é comprovando a telepatia entre 2 meditadores. É fenomenal essa pesquisa. Genial. Muito, muito genial. Nossa. Temos outra pergunta. Nos diz se tem contraindicações do Reiki. Contraindicações do Reiki. Assim, teoricamente não tem contraindicações. A gente tem uma situação que não tem um consenso exato, mas a gente muitas vezes prefere evitar, que é durante uma cirurgia, que algumas pessoas entendem que pode facilitar, outras pessoas entendem que, como um anestésico é uma toxina para o corpo, e quando você recebe o Reiki, o organismo vai entrar no seu equilíbrio metabólico, por exemplo, pode ser que o organismo metabolize mais rápido esse anestésico e vai voltar da anestesia, que não é interessante durante a cirurgia. Então, por consenso, não se opta o Reiki durante a cirurgia, se faz antes ou depois, apesar de eu saber que tem gente que fez durante e a cirurgia foi melhor, mas não tem algo... Não foi estudado porque a gente prefere não arriscar, não fazer. E tem uma questão de bom senso, que é uma suspeita de uma fratura. Então, sei lá, meu cachorro correu na rua, o carro bateu nele, e eu acho que pode ter acontecido alguma coisa, não sei, dou uma dipirona lá, porque tá lá e falaram que pode dar, e eu não tô falando para fazer isso, mas supondo que a pessoa deu um analgésico em casa, e a dor diminuiu, e fala, tá andando, e não sabe se teve uma fratura ou não. Essa pessoa é reikiana, ela vai fazer reiki para ajudar no trauma, nesse susto que ele teve, nesse choque, nesse trauma, e vai diminuir a dor.
Legal, o diminuidor é interessante. Mas, junto com o analgésico que talvez ela dê, ele vai andar normalmente e ela não suspeita de uma fratura. E o reiki cicatriza muito rápido as fraturas ósseas. Só que aí você pode ter um calo ósseo ou você pode ter uma não união. Então vamos pensar num fêmur, e aí não tem uma união, você começa a ter um processo de cicatrização, mas tem assim. E a hora que começa a parar de dar o analgésico, ou o efeito do reiki na dor começa a diminuir, não está cicatrizado os ossos. Então, bom senso, suspeita de fratura, um acidente, faz o reiki para diminuir a dor naquele momento, diminuir o trauma, leva no veterinário, faz o procedimento ortopédico junto com o reiki, mas sem o procedimento ortopédico, a gente não indica o reiki. Mas não seria nenhuma contraindicação, Dani, seria um bom senso. Um bom senso, em um momento. Aqui temos uma segunda pergunta que nos diz: o reiki pode ser usado na recuperação anestésica? Na recuperação anestésica, sim. É bastante usado na recuperação porque ele volta do processo cirúrgico de anestesia melhor e muitas vezes mais rápido. Isso ajuda bastante. O trabalho de reiki tem que se estender ao tutor? De preferência. Às vezes não dá, porque o tutor te procura e você, na anamnese, nas perguntas, você já identifica questões do tutor. E muitas vezes quem está sofrendo mais é o tutor do que o cachorro, do que o gato. O cachorro e o gato tem uma questão física, mas o sofrimento mesmo, então a gente está falando de mental e emocional, é muitas vezes mais o tutor. Ou quem está mais desequilibrado é o tutor. E a gente identifica e oferece o reiki. O reiki, a gente sempre parte do princípio que a gente tem que perguntar e a pessoa dizer sim. Então, se eu falar para o tutor e ele falar não, eu não vou ficar escondido em casa fazendo para ele, eu vou respeitar o livre-arbítrio dele. E às vezes tem pessoas que não quer fazer, então a gente faz o que é possível, vamos cuidar daquele cachorro e gato e vai ajudar demais. Mas se o tutor ou aquela família entrar no reiki também com a gente ou com qualquer outro terapeuta, a resolução é muito melhor, porque aí está a família inteira e as dinâmicas energéticas são mais equilibradas, né? No Instituto Equilíbrio, vocês fazem, né? O Eduardo fala bastante, vocês fazem, o tutor vai para uma salinha e ele recebe e o cachorro, o gato melhora. O trabalho com os animais é muito mais fácil, porque nesse tempo, enquanto o tutor está recebendo reiki, normalmente os animais conseguem acalmar e permitem fazer mais rápido o trabalho. Mas, como você bem falou, tem tutores que simplesmente falam, não quero, e é uma coisa que a gente respeita. Vamos, estamos cheios de perguntas. Você não tem noção quanta pergunta... Aqui no Instagram também. Eu nem vi as perguntas do Instagram. Estamos pegando do Instagram, estamos pegando do YouTube. Eu estou lotado aqui de perguntas. Eu tinha uma linha. Vamos ir trabalhando na base das perguntas que temos. Mônica, vocês estão pegando do Instagram também, então. Vamos lá. Mônica nos pergunta: para aplicar reiki em animais, eu preciso fazer curso primeiro para aplicar em humanos? Tá, o reiki nos animais não humanos é uma adaptação da técnica que se aprende no curso de reiki. Eu trabalho nos cursos que eu ministro, eu acredito que a maior parte dos veterinários talvez ministre, vai abordar a questão do animal não humano. Eu tenho um curso específico para quem já é reikiano, onde eu vou falar do reiki para animais não humanos, que é uma adaptação, como se fosse um aprofundamento desse, e tem que ser reikiano. Mas não é obrigatório fazer, porque assim, a técnica é a mesma, mas tem sutilezas, tem formas de entender diferente de fazer o reiki, entender como é que ele quer. Então, assim, a técnica é a mesma, o sistema ou a técnica é a mesma, só que precisa adaptar ela de melhores formas. Muitos animais, muitos gatos, cachorros não gostam que você vá lá e põe a mão, que é a forma principal que a gente aprende, e é aquele reikiano fala, ele não quer o reiki. Por quê? Porque quando eu faço o reiki, ele sai de perto. Então, ele entende que ele não quer o reiki, mas ele quer, mas talvez não dessa forma. Então, tem que fazer um curso. É o curso tradicional. Eu não dou um curso de formação de reiki para animais não humanos. Eu dou o curso de formação de reiki. Aí eu abordo humano e não humano. Mas se de repente não fizer comigo, ou não fizer com o Dani, fizer com outro professor que não fala de animais não humanos, você está apto a aplicar. Só vai precisar entender como que é melhor fazer. Claro. Ricardo, sou tutora de um gatinho macho com 18 anos
ele, desde novinho, é irritadiço com outros companheiros. E nessa idade, o reiki é eficaz? O reiki eu acho que pode ajudar, mas também a gente tem que entender algumas coisas, né? A personalidade daquele ser, entender que 18 anos já tem muito padrão de comportamento bem forte, então imagina a gente com seus 90 anos e a gente quer mudar em alguns meses, por exemplo. Pode ser que sim, mas pode ser que não dê, porque a gente criou um padrão, caminhos de respostas neuronais mesmo, fisicamente falando, que nos induz àquela resposta. Então pode ser que ajude, mas pode ser que leve mais tempo ou não, vai ficar para a próxima vida alguma mudança. Mas a gente tem que também ver, novamente, essa família. Os humanos na casa, algum dos humanos estão irritadiços, então a gente entra em sincronia, os comportamentos começam a se tornar parecidos. Assim como comportamentos de humanos com humanos se tornam parecidos, entra em ressonância. Tem humanos que estão irritadiços ou não? Não tem. Mas está irritado eternamente, não expressa aquilo, então estão faltando expressar. E aí quem expressa quando a gente não expressa são os cachorros, os gatos, as crianças. Então eles expressam muitas vezes a irritação que a gente não expressa. Que não é permitido eu ir lá e morder o Dani. Então eu não brigo, não mostro minhas garras, meus dentes. Mas eu não me expresso também a minha irritação, meu incômodo com aquela pessoa. Então o cachorro ou gato faz esse papel pela gente. E aí morde, porque a gente entende, fala, é cachorro, é gato, então acaba mordendo. Então pode ajudar, mas se olhar só, por exemplo, esse gato irritadiço e não olhar a questão, de repente, na família, é meio que meio caminho que a gente está fazendo somente. Ricardo, Carol nos pergunta se o animal usa medicamento de nível crônico, o reiki aumenta a metabolização do remédio? O que a gente percebe é que o reiki diminui os efeitos colaterais. Então, eu percebo que diminui os efeitos colaterais do próprio medicamento, mas também como vai fazer com que o corpo entre no seu equilíbrio natural, ele vai ter uma proteção melhor para aquilo. Eu lembro que eu tinha lido um trabalho de uma técnica parecida com reiki. Eu não lembro se era uma técnica de posição de mãos ou era do Qigong. E o pesquisador fez com células hepáticas de fígado, e ele viu que as células de cultura celular de laboratório que receberam aquela técnica de posição de mãos, elas duraram mais tempo, colocaram um estresse térmico, estresse oxidativo, elas duraram mais tempo mediante um estresse. Então eu percebo que o reiki vai fazer com que, por exemplo, o fígado, o baço, consiga lidar melhor com uma parte agressiva, colateral de um medicamento. Claro. Ana nos pergunta, com o ser humano, a pessoa precisa saber que receberá reiki? Acho que já Ricardo deu parte dessa resposta, mas ela fez a pergunta. Aqui no Instagram, a gente parte desse princípio. Aqui no Instagram, Lobo Hell nos fala boa noite, Dani, boa noite, Ricardo. Temos saúdos desde Portugal. Sejam bem-vindos todos. Isabel diz, tenho 2 cadelas e uma delas, depois de um ataque a mim, em que uma delas foi mordida, elas não aceitam outro cachorro. Fica bem difícil quando saio com ela. Passou a ser obrigatório sair e não mais prazeroso. O reiki poderia ajudar nesse caso? O reiki poderia ajudar. Eu percebo que uma situação dessa pode ser, porque precisaria passar por um atendimento para descobrir melhor, né? Mas pode ser que seja uma questão muito comum de um trauma. Então, tomou uma mordida, se eu entendi direito, cortou um pouquinho, mas se tomou uma mordida, passou por uma situação que machucou, pode entender que muito parecido com a gente, uma situação que possa ser parecida, que lembre, porque aquela tomou uma mordida, então tem um entendimento mental de que aquilo é ruim, porque doeu fisicamente, então gera uma emoção de aversão àquilo, e aquilo grava no inconsciente, igual a gente. Então, quando se depara com uma situação
que pode acontecer novamente ou é parecida, como, por exemplo, o contato com outro cachorro, esse inconsciente grita lá, fala, olha, não, vai acontecer de novo. E então ele cria esse medo de se relacionar novamente com outro cachorro. Muitas vezes potencializado pelo comportamento do tutor de já ficar tenso, preocupado. Então o cachorro já está meio, será que eu vou tomar outra mordida? Então ele já fica um pouco com medo. E o tutor fica tenso, ele percebe esse tutor e fala, opa, ele está tenso, alguma coisa vai acontecer, e piora esse medo. O que o Reiki pode ajudar a fazer, e o Reiki é muito bom para comportamento, os casos que eu atendi de medo de o cachorro agressivo por causa de medo veio de uma história de maus tratos, então ele tinha medo de passear na rua, ele tentava morder mesmo as pessoas, principalmente figuras idosas, que provavelmente é a pessoa que abandonou, porque foi encontrada na rua, ou a pessoa que fez alguma coisa na rua com ele, ao ponto do tutor não conseguir ter visitas em casa, porque ele ficava agressivo. A gente resolveu isso em 5 sessões, durou 1 mês e meio. Foram 4 sessões, uma vez por semana, depois a cada 2 semanas, e 1 mês e meio resolveu. Como que eu entendo que funciona? O Reiki vai agir, e a gente tem como mexer na energia do Reiki com símbolos, que você aprende a partir do nível 2, o Reiki vai agir lá no trauma, nesse passado. O Reiki, além de ser enviado para a distância, ele age no passado. Então, no que a gente chama de passado. Então, o Reiki vai agir lá naquele trauma e vai ter uma ressignificação daquele trauma para deixar para trás aquilo. E aquele ser vai entender que a situação de hoje não é a mesma situação do passado. Então, vai curar esse trauma e o aspecto mental e emocional que aconteceu lá no passado, para que ele possa ter um comportamento novo e entender que não é a mesma coisa. Então, o Reiki pode ser que ajude mesmo. Aliado com práticas do tutor, melhores práticas, né? Não reforçar o medo dele. Muito interessante, Ricardo. From Gabete nos pergunta, se o reikiano não estiver bem, tem algum problema em aplicar o Reiki? Tá, eu acho que depende do nível de não estar bem, né? Então, vamos supor, se eu estou muito irritado, eu passei por uma situação que eu saí do meu centro, talvez eu não consiga lidar muito bem com o outro, porque talvez eu esteja agressivo, até mesmo com aquele tutor que vem falar comigo, então talvez não seja a melhor opção. Mas a gente tem ferramentas, eu posso meditar antes, eu posso me auto-aplicar Reiki antes, me equilibrar e fazer. Se eu tiver gripado, alguma coisa assim, a gente entende que no Reiki eu não vou passar algo ruim para a pessoa, mas se o Reiki passa primeiro para mim, para depois passar para o outro, fica um pouco de Reiki em mim. E se ficaria, vamos supor, 20%, e onde é que eu não estou bem, vai ficar 50%. E em vez de eu passar 80% para o outro, eu vou passar 50%, 40%, então eu não estou fazendo o meu melhor. Tem situações que não dá, você não está muito bem, surgiu uma emergência, você vai atender, você não vai deixar de fazer o Reiki para ele, obviamente. Mas você tem que ver seus hábitos. O Reiki não está se cuidando, está se auto-aplicando, ou abre o Facebook e se irrita toda vez que posta notícia, se incomoda, se estressa, fica lá brigando no Facebook. Então ele não está se cuidando com algo que ele poderia fazer. Ele está se alimentando de forma que não está sendo legal e está fazendo mal para ele. Vou fazer Reiki, não consigo agora porque eu comi tanta coisa que me fez mal que eu estou passando mal. Então é uma prática que ele precisa olhar para isso, mas teoricamente eu não vou passar nada ruim, assim. Claro. Temos uma pergunta de Helios, Ricardo. Ele diz, o que você faz para se preparar antes de um atendimento? Tá. Muitas vezes você já está bem para fazer o atendimento, mas a gente, quando vai fazer o Reiki, a gente tem algumas práticas no Reiki. Imediatamente antes de fazer o Reiki, conversei com a pessoa, vou fazendo, ou seja no humano, ou seja no cachorro, no gato, a gente tem algumas práticas como se centrar primeiro. A gente une as mãos, a gente chama de Gassho, que é mãos unidas, que o budismo usa muito, trabalha muito com essa posição. Então aqui eu me centro alguns segundos e me acalmo. Então às vezes você está lá atendendo com a sua mente em vários outros locais, mas agora eu preciso centrar. Então aqui eu já me centro e aí eu coloco a atenção para começar. Esse procedimento já auxilia demais. Tem técnicas de proteção com símbolos e tal, mas aqui já ajuda demais. Mas a gente não pode esquecer da aplicação, do cuidado frequente. Se eu tenho cuidado frequente comigo, me auto-aplicando Reiki, meditando, eu já estou bem para fazer o atendimento. Mas se por algum motivo eu não estou bem quando fazer aquele atendimento,
eu faço uma auto-aplicação em mim. Tem técnicas de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, então eu faço em mim antes de entrar em atendimento e aí eu estou preparado se eu sentir. O Reiki é muito simples e é muito bom, muito eficaz. É super eficaz, gente. Ah. O Reiki atua em uma crise de convulsão, Ricardo? Eu acredito que atue, mas entender a origem dessa crise de convulsão, se pode ser algo do sistema nervoso, mas a gente vai entender que tem algo antes, alguma coisa mental, alguma coisa espiritual, e ser trabalhado. Eu vou trabalhar com Reiki, provavelmente com mais alguma coisa. O caso que eu tive de convulsão foi uma cachorrinha que teve convulsão, e por conta da convulsão foram fazer alguns exames e descobriram que ela tinha um tumor no cérebro muito grande, e ela tinha várias convulsões. Ela tinha, pelo menos todo dia ela tinha uma convulsão. Eu entrei com Reiki, o tumor era muito grande já. Eu tenho atendimento com remissão de tumor e alguns que não teve remissão de tumor, teve só uma melhora de vida. Com ela, tinha uma expectativa de vida de 2 meses, ela viveu acho que 6 meses, e o tumor se espalhou muito, mas ela viveu 3 vezes mais, só que ela não teve nenhuma convulsão, Dani. Ela tinha vários por dia, e durante todo o tratamento, até o dia final da vida dela, ela não teve nenhuma convulsão. E a única coisa diferente que ela estava recebendo no tratamento, quando parou a convulsão, foi o Reiki. Então, eu percebo que é uma regra? Não, mas pode ajudar sim. É maravilhoso. Aqui pelo YouTube temos uma pergunta. Thales nos pergunta se o Reiki ajuda a diminuir o tumor. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe, não dá para prometer isso. Então, por exemplo, citando esse caso que eu falei, o tumor, ele demorou mais para crescer, foram 6 meses de vida, de 2, mas ela acabou tendo uma complicação por causa do tumor. Então, nesse caso, não teve uma diminuição. E eu tenho um outro atendimento, que é um hemangiosarcoma, que é um tumor de vasos, e foram fazer uma biópsia, aquilo cresceu, e eu fui fazer o Reiki. Foi no comecinho da minha vida profissional com o Reiki, meio sem saber como ia adaptar ainda. Foi lá naquele atendimento que muita coisa eu entendi. E a tutora não quis entrar com a quimioterapia. A recomendação se quer entrar com a quimioterapia, pode entrar, que o Reiki vai ajudar a diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Tem muitos trabalhos científicos com isso, hospitais grandes trabalhando dessa forma, com pacientes oncológicos, mas a tutora não quis, a tutora quis só com o Reiki. E eu comecei a fazer o Reiki. Então não dá para prometer nada. A primeira coisa que a gente percebeu foi melhora de vida dele, de qualidade de vida. Ele voltou a comer, beber água, voltou a brincar. A tutora falou, olha, ele voltou a ser o cachorro que ele era. Depois a gente percebeu que o tumor parou de crescer, ele estabilizou. E depois, no 3º mês, a gente começou a perceber que algumas áreas do tumor, ele era mais ou menos desse tamanho, começaram a diminuir, e com 4 meses teve uma remissão total do tumor, só com Reiki. Então teve remissão, e casos que não teve, mas teve uma melhora da qualidade de vida, sem as convulsões. Esse caso era interessante porque era quando eu estava na USP ainda, fazendo a pesquisa do mestrado, e eu ia para lá, eu ligava, falava, olha, estou de carro hoje, dá para fazer? Ela falou, Ricardo, fica com a chave do portão, se a gente estiver aqui, a gente se vê, se não tiver, se vem, e entra e faz o Reiki nele. E eles falavam que sabia o dia que eu ia, mesmo sem combinar, porque além do cachorro se comportar diferente e esperar, o tumor se comportava diferente, soltavam um exudato, soltavam um líquido no dia que eu ia, assim, era bem interessante. Que genial, Ricardo. Isso foi impressionante. Em Reiki eu não vi coisas super impressionantes. Temos uma pergunta de Elsa. Ela nos diz, o reikiano que está iniciado pode apresentar efeitos físicos durante ou após a aplicação, como diarreias? Pode, mas o ideal é que não aconteça isso, né? Eu entendo que esse tipo de reação pode acontecer mais com algumas pessoas quando passa por um processo de iniciação para se tornar reikiano, e não é todo mundo. Que aquela pessoa tem algo muito importante para ser curado, não estava olhando, ou é algo antigo, e quando faz a iniciação, resolve aquilo. São poucas pessoas. Agora, quando eu faço um atendimento e eu fico mal após o atendimento, não era para acontecer isso. Então, assim,
pode acontecer, mas não é para acontecer, tá? Pode acontecer porque eu entendo, assim, tem que ver cada caso, né, Dani? Mas pode ser que você vai atender alguém que tem uma questão parecida com a sua, então isso entra em ressonância. Como que a gente resolve isso? Auto-aplicação frequente, para você estar equilibrado e não se conectar com aquilo. Então, tem muitos reikianos que esquecem de se cuidar. Quer cuidar, quer salvar o outro, mas não se cuida. E pode acontecer, eu percebo que uma ótima forma de você se conectar com o desequilíbrio do outro é você sofrer junto com o outro. Você pode ter empatia de entender a dor do outro, mas não sofrer junto com ele. Porque se você sofre junto com ele, além de você se conectar e poder se desequilibrar também, você deixa de ser o terapeuta. Agora, você e o outro precisam de um terapeuta para serem cuidados, né? Então, normalmente resolve realmente se aplicando o reiki, se cuidando. E se foi algo que mexeu com você, putz, mexeu comigo. Terminou a sessão, faz o reiki, se cuida, se equilibra. Interessante. Temos uma pergunta dele, Ricardo. Ela diz: eu fui sintonizada, mas tenho dúvida. Lá me disseram que não fui bem sintonizada. Pode isso? Como é que foi o começo da pergunta? Fui sintonizada, mas tenho dúvida. Lá me disseram, ou aí me disseram, que não fui bem sintonizada. Pode isso? Tá, entendi. Eu acho que pode acontecer. Oi? Ela fala, já me disseram que não fui bem sintonizada. Pode isso? Eu acho que pode acontecer. Eu acho que não é muito comum isso acontecer, Dani, mas eu acho que pode, porque vai depender do professor, e a gente somos seres humanos, então não quer dizer que assim, eu me tornei professor de reiki, agora eu sou a pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa que não tem mais minhas crenças, minhas dificuldades, ou então você vê, aquele ser é um professor de reiki, então, ponto, ele é uma pessoa que eu vou acreditar em tudo que ele fala, ou tudo que ele faz, eu vou seguir. Não, somos seres humanos com todas as nuances entre a gente. Então, às vezes, ela fez com algum professor que ou não fez uma técnica da iniciação exata, porque tem um procedimento para iniciação, ou porque aquele professor no dia não estava bem, ou porque ela com o professor não rolou, de repente não se conectou ela com o professor, então às vezes você cria uma versão e você não sabe para aquilo. Então, eu acho que pode ter várias possibilidades e pode acontecer uma sintonização que não aconteceu direito. Mas eu acho muito. E seria incomum isso acontecer, mas eu não descarto. Eu também tenho visto bem pouco esse tipo, mas acontece algumas vezes. Maria nos diz: olá, tenho uma gatinha de 8 anos. Ela está com câncer de mama, fazendo quimioterapia. O reiki pode ajudar ela? Ou pode ajudar? Pode ajudar sim. Eu acho que o tema de câncer e quimio é muito frequente, assim, as pessoas procuram muito. Então, acho que pode ajudar no sentido de pode ter uma melhora física, mas pode ter uma estabilização física. Então, é muito importante orientar o tutor nisso. Pode ter uma remissão total? Pode, como tem casos que tem, mas pode ser que tenha ele progrida de forma mais lenta e a qualidade de vida melhore. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas situações. E uma terceira que pode não melhorar em nada. A gente tem que trabalhar com a situação, que é mais raro de acontecer, porque alguma coisa normalmente acontece. Mas uma coisa que é muito provável de acontecer é ajudar nos efeitos colaterais. Então, eu já atendi outros casos de que passou mal por causa do quimioterápico, e aí você entra no reiki e ele não passa mais mal. Entre os intervalos da quimioterapia, ele fica bem. Se você não falar, se o tutor não falar que ele está recebendo quimioterápico, ele nem tem sintomas. Então, isso pode ajudar bastante. E se for só isso, já está ótimo, né, de diminuir os efeitos colaterais de quimioterapia. Perfeito, Ricardo. Maravilhoso. Temos uma pergunta. Diva Cordeiro nos pergunta: vejo controvérsia do reiki durante a eutanásia. O que me diz?
O reiki relacionado à eutanásia? Eu não sei se eu falaria pelo reiki na eutanásia, porque o reiki, se a gente pensar no reiki, o reiki não emite opiniões, né? Seria talvez a minha visão pessoal sobre a eutanásia. Porque o reiki é uma técnica. O Sui, que é o criador, é um japonês, ele criou uma técnica que ele chamou simplificando, a gente chama de reiki, mas seria técnica de cura com a energia universal de Usui. E reiki significa a união da nossa energia aqui, pessoal, Ki, com Rei, que é a energia universal. Então, a energia universal não falaria se pode ou não, assim, tá tudo certo para a energia universal. Então, eu penso, assim, poderia pensar na visão minha de que eu, particularmente, como Ricardo, como terapeuta, eu percebo que sempre um aprendizado para aquele outro ser. Tá? A veterinária, tirando poucos países onde tem uma morte assistida que médico pode proporcionar, é a única profissão que permite se encerrar a vida do outro. E isso é muito pesado para o tutor. Então eu vejo muitos tutores sentem culpa por ter feito, por não ter feito. E é muito pesado para o veterinário que faz a prática em si. Por mais que fale assim, não, tá tudo bem, no inconsciente, emocionalmente, não tá bem. E é muito pesado. É uma das profissões com maiores índices de suicídio. Então, envolve muita coisa. Então, eu percebo que muitas vezes tem práticas que não precisa fazer eutanásia. Por exemplo, aquele ser você percebe que está começando a entrar em sofrimento, o nosso entendimento de sofrimento, e já passou o momento dele fazer a passagem e por algum motivo ele não vai, ou porque ele está ligado com o tutor e o tutor não deixa. Uma prática muito comum é falar para o tutor ir lá e se despedir dele. Prática de clínica, sem pensar na parte energética, vai lá e, olha, ele está sofrendo, você não quer deixar ele ir, vai lá e conversa com ele, fala que você vai ficar com saudades, mas está tudo bem. Em muitos casos, o cachorro ou o gato vai embora depois dessa conversa. Ele faz a passagem de uma forma muito mais tranquila e não precisa de eutanásia. Em outros casos que isso não resolve, como o reiki vai fazer com que algo que já era para acontecer aconteça, quando você faz reiki num ser que já era para ter feito a passagem e não está fazendo e está sendo doloroso, ele faz com que você relaxe, a família que está em volta, o tutor que está em volta, que está preso, não quer que ele vá embora, relaxe, também se equilibre, e aí ele consegue ir naturalmente. Então a gente tem várias ferramentas para isso, para que ele faça essa passagem sem precisar da eutanásia. Porque a eutanásia acaba sendo pesada. Dani, eu atendo às vezes pessoas que escolheram fazer eutanásia, e isso foi tipo há 10 anos atrás e até hoje, durante 10 anos ela se sente culpada por ter escolhido a eutanásia. Então eu acho que se a gente tem ferramentas que talvez não precise, vai ser melhor. Sim. Temos outra pergunta, Ricardo. Eu recolhi uma gatinha com uns 3 meses de idade. Ela tem aversão da mão, ataca. Acho que foi muito agredida com a mão e agora é difícil até acariciar. Como faço nesse caso? Para fazer o reiki nela? Eu imagino que é isso. Eu acho. Tá. Tem várias formas de fazer isso, né? Vou falar rapidamente, senão a gente vai ocupar o tempo com isso, mas se aquele ser tem medo e não quer que ponha a mão, não põe a mão, porque senão ele vai se fechar e você não vai sentir o reiki fluindo. Se a gente fizer o reiki à distância, sem colocar as mãos e destinando para cada ponto, muitas vezes isso resolve. Mas animais que têm medo, que foram maltratados ou atacados por outros, se eu fizer a posição padrão dessa forma, isso parece garras. Não, vamos supor, que você que está assistindo fosse um ser que tivesse sido atacado e tivesse medo. Imagina eu com as mãos assim, próximo. Parecem garras, então ele não se sente confortável. Uma forma que resolve é eu deixar minhas mãos dessa forma. Isso é mais seguro para ele. E eu não preciso ficar tão em cima. Eu posso me afastar. Mesmo no nível 1, que a gente não fala de reiki à distância, se ele ficar num lado da sala e eu ficar no outro, ele pode ser que ele se sinta seguro e eu faço dessa forma. Eu posso me sentar e colocar as mãos nas minhas pernas, na minha coxa, e só direcionar para ele sem pensar em nenhum ponto, ou nos pontos que eu já faria. Muitas vezes isso resolve. E se ele se esconde,
deixa ele escondido, porque é a forma que ele está sentindo seguro. Se você colocar as mãos dessa forma e sentir fluindo, é porque ele quer, mas daquela forma. Se ele não vai aceitar se você não sentir fluindo nada, aí ele não aceita. Mas você tem várias formas de fazer. Você pode fazer na água, para que todo mundo da casa e aquele gato, cachorro pode beber. Então, dá para fazer. Só não vai ficar com a mão em cima dele se ele não aceita. Mas dá. Genial, Ricardo. Temos outra pergunta. E vai ter com o tempo. Com o tempo teria, né? Mas muito boa resposta. Adriana nos pergunta, Ricardo, você prefere fazer o Reiki à distância, presencial ou tanto faz? Tanto faz. É igual, a técnica, a eficácia. O Reiki à distância ele pode ser muito simples, a ponto de ser 5, 10 minutos, ou você pode enviar a distância para cada ponto, então eu tenho duração de 30, 40 minutos, como se fosse o presencial, que é a forma que eu faço, porque eu consigo perceber cada ponto que está desequilibrado. Se você faz de 5 minutinhos, muitas vezes você não tem essa clareza do que está desequilibrado. Se eu faço para cada ponto, eu posso falar para o tutor, falar, olha, eu senti mais nesse ponto, e anota na minha ficha. Na próxima sessão eu vejo se aquilo melhorou ou não, para entender se ele está evoluindo ou não, né? Mas a eficácia é exatamente igual. Exatamente igual. Perfeito, Ricardo. Temos outra pergunta. Estamos cheios de perguntas. Eu estou tentando de ir lendo cada uma delas para dar a resposta. A gente vai precisar pelo menos uns 10 capítulos mais. A gente tem 15 minutos, Dani, pelo Instagram. 15 minutos. O Reiki pode ajudar a prevenção? Minha cachorrinha apresentou um exame de CDMA com alteração, então sabemos que no futuro vamos a lidiar com uma insuficiência renal. Ela usa dietoterapia, fitoterapia, mais acupuntura preventiva. Então, se o Reiki pode ser usado como preventivo, é isso? Sim. Eu acho que o melhor cenário é preventivo. A gente acaba se deparando com situações que já tem um desequilíbrio ao nível físico, orgânico, então o Reiki ajuda, mas se a gente trabalhar com ele de forma preventiva, é melhor, porque você diminui as chances de acontecer algo orgânico ou se acontecer mais leve. Com a acupuntura vai ser bem legal, porque aí, se é algo renal, a gente tem aquela situação das duas energias, né, Dani? Que vira uma aula isso. A energia que é recarregável e a energia que não é recarregável. Então, se aliar o Reiki com a acupuntura, vai ser bem legal esse preventivo. Beleza, Ricardo. Temos outra pergunta aqui, diz: se o animal estiver muito debilitado, o Reiki pode levar ao óbito? O Reiki não pode levar ao óbito. Se aquele animal era para ter feito a passagem e não fez por algum motivo, mas já era para ter feito e ele começa a sofrer por causa disso, o Reiki, como ele promove o que já é para acontecer naturalmente, ele vai fazer com que essa passagem ocorra de forma natural. Mas eu não tenho como causar um óbito por causa do Reiki. Não, é impossível isso. Então, assim, eu vou atender um cachorro-gato e eu percebo que ele está muito debilitado. Ele pode ser que ele faça a passagem naquele momento. Então, eu falo aos tutores, olha, vocês percebem que ele pode fazer a passagem hoje? Sim. E pode ser que aconteça, enquanto eu estou aqui, e vocês querem ficar próximos? Sim. Até para o tutor não achar que foi o Reiki, que não pode acontecer isso. Mas no momento de dor, pode ser que não dê para conversar disso. Então, o Reiki pode ser por conta de uma sincronia, com que você fazendo o Reiki, ele faça essa passagem, e por você estar lá fazendo o Reiki, seja mais tranquilo, tá? Mas não que ele vai proporcionar ou acelerar esse processo. Eu acho que estamos já nos últimos minutinhos da live, Ricardo. Temos que ter perto de 5 ou 7 minutos, certo? Tá. 7 minutos. Temos uma pergunta, e acho que essa seria a última que poderíamos responder, pelo menos nessa live. Como aplicar Reiki com suspeita de tumor de cérebro ou processos neurológicos degenerativos? Você pode... o Reiki não difere muito. Tem técnicas, sistemas diferentes, símbolos diferentes, mas essa é uma dúvida que as pessoas me perguntam, Dani. Fala assim, qual posição eu faço? Faz todas. Faz todas as posições na dúvida. Porque às vezes você vai
se preocupar mais com a cabeça, então fazer reiki só na cabeça. Mas, às vezes, o desequilíbrio principal não é na cabeça, é em outro órgão, é na parte energética, na parte vital, nos meridianos, na relação dos órgãos, na parte emocional. E onde fica a parte emocional no nosso corpo? Em tudo, relacionado com as glândulas que está espalhado pelo corpo inteiro. Onde fica a mente? A gente tem um cérebro para conseguir expressar fisicamente o formato de pensamento, mas onde fica a mente? Então, não tem algo localizado. Então, se a gente entende que o físico é a causa de algo mais sutil, não tem uma posição, você vai fazer só na cabeça. Você faz em todas as posições que você sabe. E a gente sabe outras técnicas, por exemplo. Tem a cirurgia energética dentro do reiki. Aí sim, é uma técnica localizada para você fazer. Você pode fazer um escaneamento energético com as mãos e sentir outros equilíbrios. Você dá atenção para aqueles pontos. Mas, de preferência, seria um tratamento completo mais esses pontos. Bom, pessoal, eu acho que temos agora que estar perto de 3 minutos para finalizar, se meu relógio mental está levando bem o tempo. Para quem quiser, nós vamos a continuar pelo canal de YouTube do Instituto Equilíbrio. E aí podemos continuar dando respostas, porque ainda tenho muitas perguntas aqui, Ricardo, tá? Então, podemos continuar o nosso bate-papo por lá, e assim vamos dando algumas respostas. Deixa eu ver se acho que temos ainda quanto tempo. Aí, eu acho que uns 8 minutos, 10 no máximo, pelo Instagram. Pelo Instagram, então ainda temos tempo para poder dar algumas respostas. Vamos ver aqui. No seu curso de Reiki, aprendemos técnica e na prática de equinos, ou somente cães e gatos? Na verdade, você vai aprender a fazer Reiki em qualquer espécie. A gente acaba fazendo mais em cães e gatos porque é o que mais aparece, né? Mas eu tenho alunos que trabalham com equinos, então eles vão destinar mais com equinos, mas qualquer espécie você consegue fazer. Muito importante é você respeitar aquele ser. Então, você não vai entrar numa baia com um cavalo que aconteceu algo e ele tem medo. Você vai se machucar lá dentro. Então, você te adapta e faz a distância, mas você aprende a fazer qualquer espécie. Alguns humanos sentem alguns efeitos colaterais, vômito e diarreia, após uma sessão de cura reikiana. Isso pode acontecer com animais também? Pode acontecer, mas é bem pouco que acontece. Bem pouco. Eu percebo que talvez aconteça mais com humanos, porque os humanos são os que têm maiores questões, assim, para trabalhar, né? Então, às vezes, tem questões de 30, 40 anos de vida já guardando aquilo. Então, o corpo espelha aquilo lá, dá um jeito de limpar. Mas pode acontecer e o orienta o tutor. Fala, olha, pode ser que ele durma muito, pode ser que ele tenha uma diarreia leve, um vômito. Diarreia com sangue não é limpeza de reiki, por exemplo. Aí é outra questão, né? Mas pode ser que aconteça, mas, nossa, em tantos esses anos que eu fiz, poucas vezes aconteceu. Poucas mesmo. Também vivem um pouco em animais, bem pouco mesmo. Bem pouco mesmo. Normalmente eles ficam super tranquilos. Em problemas renais e cardiopatias, que melhora podemos esperar? Cardiopatia? E problemas renais. E renais. Renais e cardiopatias. Tá, eu acho que renais depende já do nível que está a situação. Se for logo no início, pode ser que a gente consiga reverter alguma situação ou estabilizar bastante. Se for algo que já está muito debilitado, pode ser que você consiga estabilizar e trabalhar. A gente vai trabalhar com cuidados paliativos, que é uma melhora da qualidade de vida, que ele possa viver mais tempo, se for possível, com menos sofrimento, com menos dor, com mais equilíbrio. Então, acho que a gente pode pensar nisso, porque problemas renais, o tempo de vida encurta muito rápido. Então, o reiki ele vai conseguir dar um aporte para que dure mais tempo e viva melhor. Genial, Ricardo. Bom, estou tentando ver se tem alguma outra pergunta aqui, pelo menos. Estão mandando oi, estão mandando que você é demais.
Tem muitas pessoas aqui que falam que seu fã, cara. Mas que bom, gente. Na verdade, tem sido um bate-papo muito legal. E podemos continuar pelo YouTube do Instituto, falando mais um pouco das dúvidas que as pessoas tiverem. Tem uma aqui, Dani. Alguém pergunta assim, seria contraindicado enviar reiki para quem não quer? Não é uma contraindicação, mas é uma boa prática. Porque se a pessoa não quer e eu envio reiki, eu estou desrespeitando o livre-arbítrio dela. Então, vai desrespeito mais a minha falta de respeito com ela do que uma contraindicação. Porque mesmo ela não querendo, se eu fizer o reiki, tem uma grande chance daquele reiki e eu estou indo contra a vontade dela, né? Então, por que eu quero fazer algo que a pessoa não queira? Porque a pessoa está mal e eu tenho que cuidar dela. Então, só essa postura de que eu tenho que salvar o outro já é um desequilíbrio. Se eu preciso só respeitar a vontade do outro para que isso aconteça, né? Sim. Claro, tirando situações de pai e mãe de uma criança pequena, e é o pai e a mãe que decidem, obviamente, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Então... isso aí eu não vi. Sim. É o que falava um dos meus mestres de Reiki, ele falava, vocês não têm como se impor ante o que outra pessoa quer, tem que aceitar porque aquela pessoa decide. Exato. Qual é o máximo de animais que posso enviar Reiki à distância, Ricardo? O máximo de animais? O máximo que você achar que dá. Não tem um máximo. Tem técnicas no Reiki, como a caixa do Reiki, que a gente pediu no nível 2, que você pode colocar, sei lá, milhares de nomes ali dentro e enviar para todo mundo de uma vez só. E no Reiki 3, a gente tem outras técnicas que... Bom, assim, resumindo, você pode enviar para milhares, assim, que você quiser. Você não precisa ficar pensando em cada um, mas você tem técnicas que simplificam isso no Reiki. Genial. Sentir desequilíbrios, principalmente emocionais, sente-se pelo calor das mãos? Não entendi, Dani, fala de novo para mim. Sentir desequilíbrios, principalmente emocionais, sente-se pelo calor localizado, desculpa. O desequilíbrio, o Reiki é comum do Reiki não sentir, e eu vejo de duas formas. Durante a aplicação do Reiki, quando a sensação do Reiki, que a maior parte das pessoas percebe como um aumento de calor, então quando você coloca as mãos numa posição, a mão esquenta, é o que mais acontece. E tem posições, tem determinados locais naquele mesmo humano, cachorro, gato, não importa, que algumas posições a mão fica mais quente do que as outras posições, ou ela demora mais tempo para estabilizar a temperatura, que é quando você muda de posição. Então, esse local que ficou mais quente ou durou mais tempo é um desequilíbrio, normalmente, que a gente percebe, porque aquele local precisou de mais reiki. Então, uma posição que esquenta mais ou dura mais tempo é um desequilíbrio. A outra forma é um escaneamento, que é o Biosen. Então, se você escanear com as suas mãos, você vai sentir locais que estão ou quente, ou frio, ou dá um formigamento, como um choquinho. Esses locais que se comportam diferente são desequilíbrios também. Pode ter um excesso de energia, pode ter uma falta de energia, pode ter um bloqueio energético. Se você tiver conhecimento da medicina chinesa, aí você pode trabalhar com o conceito de Yin Yang, que você pode estar sentindo ali. Independente disso, você colocando as mãos e fazendo Reiki onde você sentir o desequilíbrio, vai equilibrar, sabendo ou não o que está acontecendo. Entendi. Pessoal, para quem está perguntando, vamos a continuar pelo canal do Instituto Equilíbrio. Pamela, não estou achando a tua pergunta. Ela diz que faltou a pergunta dela, só que não estou achando onde que ela está procurando. Não faz aí de novo. Temos quanto tempo aí, Ricardo? 1 minuto e meio. Bom, pessoal, temos 1 minuto e meio. Vamos a continuar pelo canal de YouTube. Já não estamos aí. Tem pessoas que já têm perguntas pelo canal de YouTube, que já te vou fazer por lá, pessoal. O Genir vai na conta do Instituto Equilíbrio. E na parte de baixo está o link. Podem entrar no canal e continuamos por lá pelo canal de YouTube, quando passe agora esse tempo.
Ricardo, muito obrigado. Aqui vai acabar do Instagram. Eu vou encerrar, porque falta 1 minuto. Então, pessoal, vai para o YouTube, Instituto Equilíbrio, a gente continua lá, né, Dani, para responder as últimas perguntas. Vamos aqui. Gratidão quem participou aqui no Instagram. Muito obrigado, pessoal. E vai ver o Instagram do Instituto Equilíbrio também, que é Equilíbrio Cursos, né? Uhum. Como é que é, Dani? É isso, né? Equilíbrio, eu sempre tenho problema para falar aquela linha que fica na parte de baixo, Equilíbrio Cursos. Podem ir lá, tem muita informação. Underline curso. Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Obrigado pelo YouTube. No YouTube. Tchau, pessoal do Instagram. Tchau, pessoal. Obrigado. Está vendo o Instagram, venha no canal para ver essa lição incrível que vocês estão dando. Gratidão. Isso falou Mara, em relação a Mara Fernandes. Muito bacana e proveitosa foi a palestra. Obrigada. Em caso dos animais não humanos, a permissão pedimos para o tutor ou para o animal? Por exemplo, algum animal que venho com algum problema, que vejo com algum problema. Se esse animal não humano tem um tutor, eu acho interessante perguntar para o tutor, que é o responsável por ele. Se é uma situação que um resgate, sei lá, você não tem o contato, ele não tem um tutor, você pode fazer uma pergunta mental e perceber de forma intuitiva a resposta, se ele está seguro ou não de você fazer o reiki para ele. É muito raro isso, algo que impeça, mas normalmente a situação principal vai ser o tutor levando. Então você pergunta para o tutor se você pode fazer o reiki ou não nele. Como você perguntaria para um pai ou mãe se você pode fazer o reiki na criança. Na criança. Minha irmã tem um cachorro que é muito agitado, late muito e pede atenção o dia todo. E outra cachorrinha que faz chorinho o dia todo. O que faz? O que fazer para acalmar-nos? Tem que fazer assim, pode ser várias coisas, né, Dani? O reiki pode ajudar, mas às vezes tem alguma demanda não entendida por parte dos tutores. Então, situações assim eu acho que funciona muito bem o reiki, ok, mas algum profissional de comportamento animal, algum comportamentalista, para entender o que de repente a família, os humanos não estão fazendo, que seria interessante fazer, ou que fazem que não é bom fazer, deixar de fazer. Então, o reiki pode ajudar, mas eu acho que junto com alguém que trabalhe com comportamento animal para auxiliar nesse momento. Entendi, Ricardo. E Pamela veio aqui e nos fez uma pergunta que ficou lá que eu não consegui ler. Desculpa, Pamela. Vamos saber o que era a pergunta. Perguntei no Instagram se o Reiki é como se fosse o passe do espiritismo ou jurei da messiânica. Tá, eu acho que a finalidade é a mesma. Talvez para ele seja um pouco mais com o Jorei. No espiritismo tem várias formas de passe. Passe magnético, utilizando a energia do médium, tem várias formas. A finalidade é a mesma, só que tem uma diferença, por exemplo, num centro espírita, você vai ter um trabalho, o passe é parte do trabalho do centro espírita, né? Você tem a parte de trabalhar com o espírito, que no reiki a gente não vai, por mais que você seja sensitivo, você não vai trabalhar com um espírito, você está trabalhando com aquele ser que está lá corpóreo, né? Mas a intenção e a imposição de mãos pode ser parecidas, mas o reiki não tem uma conotação de doutrinas ou religião. Ele é aberto para todo mundo. Acho que esse é o grande diferencial dele e a aceitação tão fácil, hospitais, pesquisas científicas. O Jorei já se parece muito, até porque a gente tem uma história que não é comprovada, mas é uma suposição, por causa de sincronicidades, de que o criador do Jorei, ele morou no mesmo local que o Sui, que é o criador do Reiki, na mesma época. É possível que eles tenham se conhecido, porque as técnicas são parecidas. A lápide do Sui, do Reiki,
o sobrenome da família Quintalhô, que é uma arte você fazer isso na pedra, é da família do cara do Jorei. Então tem várias sincronicidades ali que nos levam a entender que pode ser que o Sui, e eu esqueci o nome do criador do Jorei, da Messiânica, não sei se é o Mukuchokai, leva a entender que eles se conheceram, tipo, eu e o Dani, a gente conversando, e aí a gente fala, nossa, fazer isso, que legal, olha, dá certo fazer isso, e aí cada um decide, a gente não se, por algum motivo, de repente a gente vai morar em cidades diferentes, não se fala mais, e cada um cria a sua própria técnica, parecida, mas que se diverge em alguns momentos. De repente, um transforma numa parte mais religiosa, o outro é a parte técnica, sem a religião. Então a gente tem essa história que a gente entende que possa ter acontecido, eles terem conversado, convividos. Por isso que eu percebo que é mais parecido com o Jorei do que com o passe, porque o passe envolve outras coisas, né, do que o Jorei e o Reiki. Mas mesmo assim tem técnicas diferentes. Por exemplo, no Jorei, num passe você precisa estar no centro espírita. Você não faz um passe só. Tipo, eu vou na casa da pessoa fazer um passe. No Jorei, eles usam uma medalhinha com um símbolo dentro. Esse símbolo é o que te conecta com a energia. No Reiki a gente não usa medalha, porque esse símbolo é ativado pelo professor de Reiki no aluno. A gente já canaliza a energia, só vai... É como se ligasse mais uns conectores que foram desligados aí e aumentasse esse fluxo. Então o Reiki eu não precisa usar nada para fazer. Ele mesmo, por si só, já consegue fazer. Seria essa a diferença principal, eu acho. Sim. Vamos lá, temos outra pergunta, se o OMS, Organização Mundial da Saúde, reconhece o Reiki. Se a Organização Mundial da Saúde reconhece o Reiki, é isso? Reconhece faz bastante tempo que reconhece. Eu lembro que, acho que, sei lá, em 2006, 2007 já era reconhecido. Até é reconhecido como prática no SUS, né, aqui no Brasil. Então, não tem dúvidas disso. Bom, pessoal, temos alguma outra pergunta, alguma outra dúvida do pessoal que veio de lá da live para responder aqui? No caso, Ricardo, de minha linhagem, se fala muito de que existe uma sincronia entre eles dois. E, por exemplo, na linhagem do Caminho do Dragão do Fogo, na parte de mestria, normalmente os mestres são iniciados no Jorei, porque faz parte, se incorporou dentro dessa linhagem. Que interessante. Sim. E se fala, inclusive, nessa parte de mestrado, já os mestres se falam um pouco do que é o trabalho do símbolo Jorei, que é o que faz parte da messiânica, o que faz a estrutura de imposição de energia dele. Gratidão pela resposta, interessante essa ligação com o Jorei, responde Pamela. Sim. Bom, pessoal, acho que temos respondido todas as perguntas que vieram de lá. Bom, pessoal, se já não tiverem mais perguntas, Ricardo, tem sido um prazer enorme ter compartilhado com o de hoje, ter falado por aquela live, manter esse bate-papo para todas as pessoas. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por esse bate-papo tão legal, tá? E, bom, sempre pode se sentir parte dessa casa. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, Dani, Eduardo, todo mundo do Jeito do Equilíbrio, que é uma equipe grande, que fala desse assunto, de ter sido convidado, de ter conhecido também, né? O Instituto, frequentei lá bastante, recomendo muito. Gratidão, Dani, e te rever novamente, né? Foi outros sincronismos também, né? Foi bem interessante também. Sim. Muito obrigado, pessoal, que participou, que enviou dúvidas. Foi bem legal essa conversa. Foi muito, muito legal. E isso, por exemplo, aqui temos a Leila, nos diz, posso integrar Antakarana ao hexagrama e usar os cristais ativos com o mesmo protocolo? Você pode integrar o Antakarana com o hexagrama, é isso? Ela fala, se ela pode integrar
antacarana ao hexagrama e usar os cristais ativos com o mesmo protocolo. Tem uma técnica do Reiki 3, que alguns professores passam, o Reiki 3A, que a gente fala no mestrado, né? Que a gente chama de mandala de cristal, que envolve cristais, o Reiki e a antacarana ou o hexagrama, são as duas principais mandalas que se utilizam. Então a gente vai... É uma técnica específica, não é só colocar os símbolos e fazer o Reiki, tem uma movimentação da energia e tal, mas a gente vai usar realmente a energia do antacarana, mais a energia dos cristais e mais o Reiki. Então existe uma técnica para isso. Então a gente percebe que, sim, as mandalas, né, a estrutura da energia do universo, como antacarana e hexagrama, potencializam. Ricardo, eu tenho aqui uma pergunta de Kátia. Ela diz que quando vai acontecer o curso de Tetra Healing. Tá, eu tenho uma turma online em julho. Eu não lembro a data. Precisa entrar no meu site, reikiveterinário.com.br, e entrar na agenda. Eu ponho /agenda e ver. Até então era só presencial. Aí, por conta da quarentena, a criadora da técnica, ela abriu os 3 primeiros cursos, o DNA básico, o DNA avançado e aprofundando o Digging de forma online. Os instrutores que querem estão passando por um treinamento online, uma certificação para dar esse curso online. Então vai ter uma turma eu vou dar uma turma em julho, e a Karina, minha companheira, vai dar uma turma em junho, que vai ser 5, 6 e 7. Sexta-noite, sábado e domingo o dia inteiro. Entra na agenda do meu site veterinário e dá uma olhada lá, para se inscrever. Mas aí é a turma online. O aproveitamento é o mesmo, só que vai ser online, pelo Zoom. Tem outra pergunta, Ricardo. Nós vamos aí tentando finalizar e vai aparecendo pergunta e a gente continua. O recém-iniciado tem a capacidade de envio de Reiki de alguém há mais tempo? Cortou, Dani. Fala para mim de novo. Um recém-iniciado tem a mesma capacidade de envio de Reiki que alguém há mais tempo? Tá, eu acho que não tem a ver com necessariamente mais tempo de Reiki. Tem a ver com mais tempo de prática de autocuidado. Então eu posso ser um reikiano há 10 anos e não me cuidar, não fazer o reiki em mim, me estressar com tudo, me irritar com tudo, não saber, inclusive reconhecer minha irritação e trabalhar com ela, o que fazer para exteriorizar. Tô lá na internet xingando todo mundo. Eu posso ter 10, 20 anos de reiki e tô nisso. Então eu não interiorizei, não tô vivenciando a prática do reiki. E de repente um reikiano que está 2, 3 meses fazendo reiki todo dia, olhando suas emoções, olhando seus processos mentais, talvez o reiki dele seja melhor. Então, assim, teoricamente, o reikiano há mais tempo, ele tem uma ferramenta para estar se cuidando mais tempo se eu comparar, por exemplo, a minha postura de hoje com a minha postura de 15 anos, vai fluir melhor por mim, porque eu estou há 15 anos cuidando de mim. Mas não pode ser uma regra. Eu acho que sim. A tendência é que sim, mas não é uma regra. Entendi. Vamos ver se tem alguma outra pergunta. Acho que temos ainda pessoas que estão assistindo. Pessoal, alguma outra dúvida que estiverem nesse momento? Essa questão do mais tempo, às vezes vem um aluno que é um aluno super sensível, Dani, super consciente dos seus processos, e, putz, o reiki dele vai ser um reiki muito bom, assim, sabe? Melhor que muito nível 2, nível 3. Eu tenho tem até uma história que eu compartilho, porque esse meu professor fala nos cursos, eu tive um dos professores como o Johnny DeCarli, que é um dos autores de livro de reiki. E numa das viagens dele para a Índia e para o Tibete, ele cruza com um monge tibetano e começa a conversar tal, e aí o monge pergunta o que ele faz, ele fala do reiki, ele fala, você quer ver como é que é? Ele acha interessante, né? Você quer ver como é que é? Aí o monge fala sim. E aí ele põe a mão no monge, achando que ele vai passar energia, aí ele sente a energia do monge passando para ele. Então, aquele ser está muito mais equilibrado do que naquele momento do que ele estava, então... e ele que estava recebendo a energia do monge, ao contrário, ele não estava passando nada para o monge. Então depende, o reiki facilita, mas depende muito da postura daquele indivíduo, né?
Ok. Temos aqui outras perguntas, Ricardo. Continuam as pessoas. Temos a Isabela. Isabel, desculpa, faz a pergunta. Ela me disse que pulei a pergunta dela, pode ter sido lá na live. Pode fazer a pergunta e eu faço aqui para Ricardo. Renata nos pergunta: é necessário ser vegetariano para aplicação de Reiki em animais? Não, não é necessário, não é uma regra. Eu acho que opinião minha, quando eu adotei uma dieta vegetal, a base 100% vegetal, a minha energia melhorou, a minha disposição melhorou, e eu percebo que algumas práticas ficaram melhores. Mas não é uma condição, porque tem vários reikianos que não têm essa dieta e o reiki deles funciona normal também. Então não pode ser uma condição. E se alguém falar que tem que ser, eu discordo. Então, quando as pessoas fazem curso, eu dou uma orientação de sugestão para prestar atenção na sua alimentação e não uma condição, né? Então, eu acho que não é uma regra. Não dá para associar isso. Até porque estamos falando novamente de indivíduos que estão se expressando como humanos numa situação atual de sociedade. Então, a gente tem vegetarianos, não vegetarianos, veganos, não veganos, que tem uma postura perante a vida muito boa, e tem pessoas que têm uma postura perante a vida e perante aos outros humanos que não são boas, independente da sua filosofia, das suas crenças. Então, não é uma condição, não é uma regra. E não é sinônimo de evolução, não, de espiritual, não acho que pode ser visto dessa forma. Uma das coisas que eu aprendi com o Reiki é o respeito. Por exemplo, no meu caso, eu não sou vegetariano. E, mesmo assim, faço todo o trabalho do Reiki. Sempre falo para os alunos ter cuidado da dieta. Por quê? Porque algumas vezes, no momento da iniciação, se tem uma carga alimentar um pouco mais pesada, pode até causar um pouco de enjoo, porque está aperturando o canal do centro, tá? Sim. Vamos lá. Isabel, tem aqui a pergunta de Isabel. Ela nos diz: podemos selar o chakra dos animais com o símbolo Chokurei, como fazemos em nós? Pode ser feito com a de produção com o Chokurei com o outro. Mas a produção com o Chokurei, ela é tipo um curativo, um band-aid tipo, naquele momento. Porque se eu uso a produção de Chokurei para mim, legal, me ajuda, mas eu não cuido das minhas questões, o primeiro dia que eu ficar sem essa proteção, eu entro em desequilíbrio. Então, assim, ele é um band-aid, ele é uma proteção, mas tem que ser olhado por trás disso. Então, eu posso usar para o outro, mas se eu só fizer isso sem um tratamento com reiki, ele ele não é suficiente. Ellen nos pergunta: gostaria de saber se podemos aplicar simultaneamente em um animal e em um tutor, ou é melhor um de cada vez? Eu acho que pode, não tem algo que impeça do reiki acontecer dessa forma. Já aconteceu comigo, com outros alunos, a gente está numa ONG de gatos, né, e a gente vai fazer reiki, se aproxima o outro e fica tipo, cada gato fica numa mão, porque os gatos escolheram. Então dá. Já com o tutor e com o cachorro, com o gato, assim, não tem nada que impeça, mas talvez você não consiga aprofundar exatamente em um. Então, talvez seja melhor. Faz em um, depois faz no outro. O que muitas vezes acontece, né, Dani? Você vai fazer no tutor e o gato, o cachorro tá do lado. Então, ele tá um ajudando e ele tá recebendo junto também. Às vezes você vai fazer no cão ou gato, e aquele tutor começa a bocejar, começa a ficar com sono, porque ele tá recebendo esse reiki também de tabela, assim, pegando de lado ele. Mas eu faria como um atendimento mais aprofundado, um e depois o outro, pessoalmente falando. Genial. Bom, pessoal, também tem sido um prazer ter uma pessoa aqui que fala toda. Renata diz gratidão pela resposta, Isabel diz muito grata, Ednel diz prazer em conhecer você, Dani, também o prazer é meu.
E gratidão aos dois por essa aula. Gente, a gente que agradece por ter tanto. Karina diz, Reikiano nível 1 pode atender? Há quem diga que só pode auto-reiki e aplicar em pessoas próximas e animais. Isso não tem um consenso e uma regra nisso. Eu particularmente acho que pode fazer no outro. De forma profissional, eu considero o Reiki nível 2 pelo menos muito importante, de forma profissional. Você vai ter outras ferramentas, você vai ter um entendimento melhor do que é o Reiki, mas eu particularmente não vejo como uma limitação. Eu fiz o nível 1 e aí de repente, sei lá, eu estou num parque, eu vejo alguém passando mal, então eu vou fazer Reiki nele, pergunto, posso fazer um amigo de um amigo meu, posso fazer Reiki? Então eu vou fazer, não vou deixar de fazer porque eu sou 1. Só que o que a gente percebe é que no nível 1, o mais importante de tudo é o se auto-aplicar, o Reiki. Tá? A minha posição, assim. Eu acho que de forma profissional faz pelo menos o Reiki nível 2. Nível 2, concordo. Eu sempre falo nível 1. É o nível de te conhecer, te adaptar, ver o que tem. E depois que se arruma a casa interna, que tu pode ir e começar a tentar de fazer um trabalho fora. Sim. Quando estamos a fazer reiki, um animal, e eles nos vêm a lamber as mãos, isso é sinal de gratidão pela cura? Pode ser, ou pode ser que ele esteja sentindo a sensação do Reiki, mas a melhor forma tem uma coisa que não é muito comum dos reikianos fazer muitas vezes, Dani, que é quando a gente faz Reiki, a gente está conectado com a energia universal, com a fonte de tudo que existe. Só que antes dela se manifesta no físico, né? E aí entrar no dualismo Yang. E ao mesmo tempo ela é a consciência de tudo que existe, porque ela é tudo que existe, ela é a energia que gera tudo. Então, se ela é tudo que existe, ela é a consciência de tudo que existe, quando você está fazendo Reiki, você está muito conectado com isso e vem vários insights. E quando eu me deparo com uma situação durante o Reiki, eu falo, o que é isso que eu estou sentindo? A melhor resposta que eu posso ter é trazer a consciência para essa energia que eu estou conectado e falar assim, o que é isso que eu estou sentindo? Então, eu trago isso para os reikianos também, vou falar, por que ele está lambendo minha mão? Coloca essa pergunta para a energia que você está conectada. Fala, isso ele está agradecendo, ele está sentindo, o que é isso? Porque a resposta vem de forma intuitiva. Fazer Reiki, uma ótima forma de procurar respostas para as nossas questões é no momento de auto-aplicação. Você está conectado com a fonte de tudo, que não te julga, que só quer que você evolua. Então é o melhor momento de colocar as nossas dúvidas e perguntas. Essa é a melhor frase. Que não te julga e quer que você evolua. Não julga, né? Diz Miriam Souza, às vezes fico sem energia após fazer o Reiki. Tá, a gente falou, teve uma pergunta parecida, a pessoa que passava mal. Não é para acontecer isso, né? Por alguma forma você está perdendo Reiki, perdendo energia, a não ser que, por exemplo, eu já cheguei a fazer atendimento presencial, tipo 5 atendimentos no dia, o dia inteiro atendendo, então fisicamente eu fico cansado. Aí é uma questão física do trabalho, mas você faz um atendimento e ficar cansado, não é para acontecer. Aí você pode intensificar a sua aplicação de Reiki, ou você vê se você sofre junto. Sofrer junto é uma ótima forma de perder energia, ou às vezes seus hábitos estão desequilibrados, né? Então, se a gente pensar já numa parte maior, como a medicina chinesa, tem que ver a atividade física, tá tendo? A sua alimentação favorece uma alimentação que te traz aporte energético, ou ela te desgasta energeticamente? Você está perdendo energia? Será que o alimento é o mais adequado para você? Você está dormindo bem? O que você está bebendo? Então, vai mexer com seus hábitos. Mas tem que ver. O mais normal que eu vejo, muitas vezes, é o sofrer junto. Sofrer junto, você perde energia mesmo. Sim. Mara Rubia nos pergunta, como funciona o Reiki para os animais que estão na fase terminal?
para os que estão desencarnando, para os que acabam de desencarnar e para aqueles que estão desencarnados há algum tempo. Dá para fazer uma live só disso, Dani. É um assunto complexo. Mas assim, vai ser a última resposta, porque aí tem para falar muita coisa. Mas assim, resumindo, na dúvida, eu faço ou não faço? Faz, o reiki não tem como causar um mal. Mas o que vai acontecer é não precisar do reiki. Então, muitas vezes no processo de desencarne ou recém-desencarne, você faz o reiki, você sente indo energia, mas às vezes aquele ser está bem e não precisa do reiki. E aí você sente que nem flui nada, assim. Então, você pode fazer no momento que você percebe acontecendo o desencarne, ou você faz logo depois. O reiki não tem como dar errado. No máximo, não vai, aquele ser não precisa e o reiki não vai fluir para ele. Uma vez uma aluna me perguntou, mas se eu faço reiki, o cãozinho morre. Tocava, era um momento, ninguém mata por reiki, não tem... Ninguém mata. Não tem como. E que bom que ela estava lá fazendo reiki, né, Dani? Porque provavelmente auxiliou naquele momento. Eu falo para eles, com reiki, porque imagina, se eu tenho energia universal e que quer que tudo vai no caminho certo, como eu vou finalizar a vida dela? Exato. E essa sim, agora vai ser a nossa última pergunta. Já temos 1h30 de live, gente. E aqui, o reiki me permite, Adriana, o reiki me permite a comunicação intuitiva com mais facilidade? Tá, não faz parte das técnicas do reiki, uma conexão intuitiva com os animais não humanos, mas quando você está fazendo reiki, você abre muito seus canais de intuição. E a prática regular de auto-aplicação de reiki trabalha muito os seus sentidos intuitivos. Então pode ser que você, durante o reiki, você capte informações. Uma situação muito comum do reikiano é sentir o que o outro está sentindo. Eu estou fazendo reiki, aí eu sinto um mal-estar aqui que eu não estava. Aí eu termino o reiki, a sensação passa. Eu falo, olha, eu senti aqui. A pessoa fala, nossa, eu tenho medo de um problema articular. Então, pode ser que você comece a pegar essas informações do cachorro, do gato, do corpo vital dele, ou pegar as intenções. De repente, você está fazendo reiki e fala, nossa, ele precisa de um outro tipo de alimentação, ele precisa passear mais. Então, você consegue, talvez, se abrir mais para a intenção do outro. Mas não posso falar que é uma regra, porque o reiki não é uma técnica nesse sentido que você vai entender o outro, você vai estar mais receptivo às informações. Às vezes, você pega até no campo daquele cachorro informações referentes aos humanos. Você está fazendo reiki lá e vem situação, sei lá, os humanos brigando. Então, aquilo fica impregnado no campo. Então, você pode captar esse tipo de situação. Cleide nos pergunta, me colocou aqui, por favor, responde. Por isso, vou fazer essa pergunta. Qual ponto do corpo aumenta a imunidade? Um ponto do corpo que aumenta a imunidade? Tem vários. Novamente, eu faria a sessão completa, mas a gente pode pensar no reiki do chakra cardíaco, que é timo. A gente pode pensar nas posições do abdômen por causa da toda a parte imunológica, a região do abdômen, do intestino, as placas de Pearson. Tem toda uma questão imunológica bem importante ali. Mas aqui tem as amígdalas também, que vai te proteger. Aqui na cabeça tem as glândulas que vão dar o comando para todas as outras glândulas do corpo. Então, assim, a melhor possibilidade seria a sessão completa. Eu vi um texto de um professor de reiki no Japão, que ele falou que uma posição muito interessante de não esquecer de fazer é no abdômen, justamente, porque ali tem uma parte muito importante do sistema imunológico. Mas a gente tem técnicas de reiki de uma auto-aplicação completa de 7 minutos e meio. Então,
Só 7 minutos e meio já seria suficiente para fazer uma auto-aplicação completa com essa técnica, né, Dani? Aí você não precisa pensar em posição. Sim. Bom, pessoal, já acho que nós vamos ter que fazer uma segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo. A gente faz depois. Só uma coisa, só uma observação nesse ponto do sistema imunológico. Às vezes, por exemplo, eu vou fazer só, sei lá, num local que tem um órgão, um órgão linfóide, qualquer coisa que seja, mas o que está desequilibrando o sistema imunológico é a ansiedade. É o estresse, a ansiedade, é o medo. Então, por isso que a gente fala de fazer uma sessão completa, porque você vai fazer em situações que você nem sabe que é a origem do problema, tá? Sim. É isso. Temos uma última pergunta. Tá bom, a última pergunta. O melhor horário para aplicar Reiki existe? O horário que você quiser aplicar, não tem melhor horário. Não tem. O horário que fica mais confortável, desde que você faça, né? Mas não tem. Tem esses que falam que é um prazer conhecer. Dani, prazer em conhecê-lo, logo terei aula contigo. Prazer te conhecer, isso por essa via. Então, gente, muito obrigado pela assistência. Ricardo, para mim é um enorme prazer ter trabalhado no dia de hoje, ter compartilhado contigo, ter interagido energeticamente, poder falar do que a gente gosta e que as pessoas possam entender que existe um mundo cheio de energia e possibilidades de poder ajudar a tanto humanos, animais humanos, quanto animais não humanos. E gostei demais dessa forma de catalogar eles, Ricardo. Eu agradeço. Pronto? Gratidão, Dani. Muito obrigado. As últimas palavras te pertencem, Ricardo. Fico muito feliz para a gente falar desse assunto, que é muito importante. Fico feliz de tantas pessoas interessadas nisso, né? Eu acho que as pessoas estão começando a ter essa maior importância com os seres que não são os humanos somente, né? E eu fico, além de muito feliz com isso, muito feliz do trabalho que vocês fazem, que você, Dani, faz, que o Instituto Equilíbrio faz. Fiquei muito feliz de ser com você essa live, a história de sincronismo dos nossos encontros. E eu desejo que as pessoas se tornem reikianas, porque elas podem ajudar elas e os outros. É muito simples auxiliar no caminho dos outros com o reiki. Então, eu desejo que todo mundo que participou se abre e procura fazer um curso de reiki para se cuidar, para ajudar no caminho do outro. A gente está numa situação hoje que é mais importante ainda fazer o reiki. E ele é tão simples e ele transforma tanto a nossa vida. Assim. Foi um dos grandes marcos. Eu desejo que todo mundo possa entrar em contato com o reiki mesmo. Obrigado. Gratidão, Dani, pela conversa. Prazer.